Nós estaremos lendo Romanos capítulo 10, a partir do verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outra tradução que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu peço agora, Deus, a direção do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que nós vamos falar da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento do Teu poder e da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Podem sentar, meus amados irmãos. Nesta noite eu quero falar aos meus queridos a respeito do propósito de Deus. Diga assim: o propósito de Deus para a minha vida. Então quero falar a vocês a respeito do propósito de Deus para a tua vida e para todas as nações da terra. Amém? Amém. Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Para tudo há um propósito de Deus em nossas vidas. E Deus tem um propósito eterno para a tua vida. Deus tem um propósito eterno para a vida desta igreja. Deus tem um propósito de salvação do pecador perdido. Deus tem um propósito para os povos da terra, e Ele vai usar você, meu amado irmão, minha irmã, para levar o propósito de Deus até os confins da terra. Deus quer que proclamemos a sua glória aqui em Diadema, em São Bernardo, em Mariporã, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Proclamar a glória de Deus. Nós temos que levar a palavra para que a glória de Deus seja espalhada por toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, proclamar a glória de Deus é falar da sua grandeza. E o salmista no Salmo 138 diz: e cantarão o caminho do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém? Amém? Proclamar a glória de Deus é falar do seu poder. Assim no seu santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória. Salmo 63, 2. Espalhar a glória de Deus é falar do seu nome. No Salmo 66 ele diz: cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Salmo 79 ele diz: ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então nós precisamos espalhar a glória de Deus por toda a face da terra. Eu pergunto ao meu amado irmão, a minha irmã: qual o propósito de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, e o que isso tem a ver com as nações? Qual o propósito de Deus na vida desta igreja e o propósito de Deus desta igreja para as nações da terra? Que todas as nações o adorem, é o que a palavra de Deus ensina. Que todos os povos te
da terra te conheçam, conheçam o nome do Senhor e vejam a sua glória. E Ele vai usar você, a mim, para levarmos a glória do Senhor. Que todos os povos da terra conheçam as suas maravilhas. E o salmista diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, que é a divisa de missões bíblica, né? A divisa bíblica de missões da nossa igreja. Salmo 96, verso 3. Que a glória do Senhor se espalhe por toda a face da terra. Aí você pode perguntar: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida, irmão. O Senhor reina, sim ou não? Amém. O Senhor é o rei de toda a terra. Todos os salvos vão um dia estar na presença do Senhor e vão glorificar o santo nome do Senhor lá no céu, junto com aquela multidão vestida de vestes brancas e glorificando o santo nome do Senhor. Todos os salvos devem adorá-lo, amém? Amém. Pois só a Ele é devido o verdadeiro louvor. Se você é um crente salvo por Jesus, você deve adorar o Senhor Jesus, amém? Amém. Em espírito e em verdade. Glória a Deus. Todos os salvos devem proclamar o nome do Senhor, aonde você estiver. Tem gente que precisa ouvir a falar da glória de Deus e da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto de Romanos, eu quero fazer 3 considerações para que o propósito de Deus se cumpra através de nossas vidas para as nações da terra. Às vezes nós nos sentimos tão pequenininhos, tão aqui, tão limitados na nossa vidinha, no nosso bairro, na nossa cidade, mas Deus tem planos para as nações através da sua vida. Quando você enfia no seu bolso oferta para missões, eu estava lá na célula do Leal e da Meire sexta-feira, e toda semana eles recolhem lá a oferta para missões, para depois consagrar no segundo domingo do mês, que é domingo que vem aqui e apresenta diante do Senhor as ofertas recolhidas ali. Mas eu quero então falar dessas 3 considerações de Deus, do propósito de Deus através das nossas vidas para as nações da terra. Primeira consideração: o nome de Jesus deve ser confessado para que haja salvação. Romanos 10, 9 e 11. Você está com a Bíblia aberta aí? Amém. Deixa a Bíblia aberta no texto de Romanos, porque o propósito é estudar e conhecer a palavra, a santa palavra de Deus. Romanos 10, 9. Porque todo aquele que porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, comigo: ninguém que nele crê será confundido. De novo: ninguém que nele crê será confundido. Paulo, escrevendo esta carta aqui de Romanos, e neste capítulo 10 especificamente, ele usa várias passagens do Velho Testamento. Aqui, nesse trecho que nós lemos, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. A boca fala daquilo que está no coração. O coração está cheio de coisas boas, de coisas abençoadas, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É isso que vai sair pela tua boca. O coração está cheio de ira, de raiva, de maledicência. É isso que vai sair pela tua boca. Então nós precisamos nos encher da graça e misericórdia de Deus, para que o nosso coração seja cheio dessa graça, dessa glória de Deus, para que a nossa boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele um dia virá para nos buscar. Jesus Cristo é o Senhor, você crê? Esta foi a mais antiga, esta é a mais antiga declaração de fé da igreja de Jesus. Os crentes primitivos, os crentes do primeiro e segundo século declaravam: Jesus é o Senhor. Por isso o imperador romano falou: não, eu sou o Senhor.
Mata esses crentes, prende esses crentes, porque o único Senhor do meu império sou eu. Mas os crentes continuavam dizendo: Jesus é o Senhor. Muitos cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, especialmente no Império de Nero e Domiciano. Muitos morreram queimados, muitos foram degolados, muitos foram crucificados, estripados, enforcados, porque continuavam a declarar: Jesus é o Senhor. Amém. Nega Jesus, não, Jesus é o Senhor. Não vou negar meu Senhor, entendeu? Aí então morriam por causa do nome do Senhor. Esta foi a primeira confissão de fé da igreja primitiva: Jesus é o Senhor. E eu pergunto para você: é a sua confissão de fé também? Jesus é o teu Senhor? Amém. Glória a Deus. Paulo diz que ninguém pode fazer esta confissão se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Lá em Coríntios ele fala isso: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém? Porque quem não tem o Espírito Santo diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. Mas aquele que crê, aquele em quem habita o Espírito Santo, vai declarar: Jesus é o Senhor. Ainda que tenha uma arma na cabeça, uma espada no pescoço, você não vai negar o teu Senhor. Amém. Os crentes primitivos, da igreja primitiva, no dia do batismo, eles declaravam: no dia do batismo, os crentes então faziam esta confissão antes de descerem as águas: Jesus é o Senhor. Aí o pastor, o líder: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja dizia: Jesus é o Senhor. Amém. 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 E na hora da ceia eles diziam: Maranata, vem logo Senhor Jesus. Amém. Ele diz: em teu coração creres. Você crê no teu coração. O coração aqui não é só esse órgão que pulsa aqui e bombeia o sangue para o corpo. O coração aqui é todo o nosso ser. É o meu intelecto, é a minha vontade, a minha emoção, é todo o nosso ser aqui. O coração é o homem interior, é a tua vida espiritual. Então, se no teu coração, se no teu homem interior, na tua vida espiritual, você crê que Jesus é o Senhor, você será salvo. Amém, querido? Amém. Então muitos crentes têm a dúvida da salvação, e a gente pergunta: você tem a certeza da salvação? Se morrer hoje vai para o céu? A pessoa não sabe, porque não tem certeza se ela realmente crê no Senhor Jesus no coração, ou não conhece a palavra de Deus. Porque aquele que crê será salvo. Agora, esse crer envolve, se em teu coração creres, envolve algumas coisas importantes. Crer no coração envolve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Confiar que Jesus Cristo morreu na cruz do teu lugar. Aquela cruz não era dele, era sua, era minha. Crer no coração envolve receber a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Ninguém pode ter Jesus como Salvador se Ele não for o Senhor da tua vida. Esse crer envolve obedecer os ensinamentos e os exemplos deixados por Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus, e o discípulo segue aquilo que o seu mestre faz ou fez e ensinou ou ensina. Amém. O discípulo precisa seguir o mestre. Nosso mestre maior é Jesus. Amém. Ainda esse crer envolve assumir um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Eu tenho um pacto com meu Deus, eu tenho uma aliança forte com Ele, com a minha igreja local, com a minha liderança, com os meus pastores, com os meus liderados. Eu tenho uma aliança com vocês, eu não posso largar vocês assim do nada. Eu tenho uma forte aliança, e quem tem esse compromisso com o Senhor e com a sua igreja vai permanecer firme, amém? Apesar das lutas, das perseguições, das batalhas que estão pela frente. Nada vai separar você do amor de Deus, amém? O texto diz: Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você crê nisso? Amém. Se você confessar Jesus como Senhor, crer no teu coração que Deus o ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? Deus ressuscitou. Deus Pai. Enquanto o filho estava no túmulo, uma vez ouvi uma pregadora dizendo: Jesus se auto-ressuscitou. Aí aquilo doeu no ouvido, eu fui na Bíblia, achei um monte de texto que fala que foi Deus que ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou Jesus. Se você crer nisto de todo o coração, será salvo. Amém.
vai receber a vida eterna, o presente da salvação. Amém, querido? Amém. O Espírito Santo vai te guiar. Se você tem Jesus no teu coração, você é templo do Espírito Santo. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Amém. Ninguém, diz a palavra aqui, que crê nele, fica confundido. No dia do juízo final, você não vai ser confundido com os não salvos. Você já vai estar salvo. Amém? Naquele dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos, você que crê em Jesus não será confundido. Você que crê em Jesus não será julgado, não será condenado. O próprio Cristo disse isso em João 3,18, quando ele diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem uma outra tradução que diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que a pessoa, o ímpio, o não crente, precisa fazer para ser condenado? Basta ele continuar do jeito que ele está. Ele já está perdido, já está condenado. Então nós precisamos receber a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer que o nome do seu Filho seja confessado entre as nações da terra, em todas as tribos. Ele fala: se confessares a Jesus como Senhor em teu coração crê, será salvo. Com teu coração você crê para a justiça, com a boca confessa a respeito da salvação. Então você vai confessar Jesus aonde você estiver. Nós precisamos confessar a Jesus por toda a terra, para todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. E então um dia virá o Senhor na sua glória e nos levará para estarmos com Ele para todo sempre. Todo aquele que nele crê não será confundido. Amém, querido? Amém. A segunda consideração: o nome de Jesus deve ser invocado para que haja salvação entre todos os povos da terra. Vamos ler Romanos 10, 12 a 15. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Esse trecho é de Isaías. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto já é do Salmo 52. Amém? Deus, diz o texto, é rico para com todos os que o invocam. Amém. Em que Deus é rico? Eu fiz aqui uma pequena lista das coisas nas quais Deus é riquíssimo, infinitamente rico. Primeira coisa é em amor. Deus é rico em amor. Deus é rico em justiça. Deus é rico em santidade. Deus é santo, santo, santo. Se não fosse a santidade de Deus, todos os outros atributos estariam avariados. Mas como Ele é perfeitamente santo, Ele não peca, Ele não erra, Ele é infalível. Amém? Deus é rico, então, amor, justiça e santidade, que são as três virtudes principais de Deus. Ele é rico em graça, misericórdia para conosco. Em bondade. Você já um dia experimentou a bondade de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Amém. Só isso? Amém. Amém. Eu experimentei muito, tenho experimentado a bondade de Deus sobre mim. Deus é rico em perdão. Deus é rico em paciência. Como Deus tem paciência conosco, irmãos. Porque se não fosse a paciência de Deus, Ele já teria nos consumido sobre a face da terra. Deus é rico em verdade. Em Deus não há nenhuma sombra de mentira. Deus é rico em paz, em esperança e etc. Muitas outras coisas.
Deus é rico para com todos que o invocam. Todos esses atributos de Deus estão sobre a tua vida. A partir do momento que você começou a confessar o nome do Senhor, Ele usa todas essas coisas para te abençoar. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra-chave desse texto aqui é invocar. Todo esse trecho que nós lemos, invocar o nome do Senhor. De que invocar ele está falando? Obviamente, Deus não está falando daquele invocar que nós fazemos nas horas difíceis da vida. No meio das crises a gente clama: Senhor, me ajuda. Assim, na hora da dor, ai Senhor, tira essa dor, não estou suportando. Na hora do sofrimento a pessoa clama: Deus, tira o sofrimento, meu Deus, estou sofrendo demais, não estou aguentando. Na hora do desespero, clama a Deus, não clama? Mas não é desse invocar que ele está falando. Aqui esse invocar que ele fala é invocar para ser salvo. Amém. Para receber o presente do céu. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então é invocação para salvação. O Senhor quer que as pessoas, que todas as pessoas de todas as nações da terra invoquem o seu nome, incluindo eu e você. Amém. Porque é da vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas eu pergunto: todos serão salvos? Não. Aqui ele fala como o Senhor quer que as pessoas das nações invoquem o seu nome. Ele, observe só os 4 comos de Deus. Aqui no verso eu não marquei os versículos aqui, vou ver se eu localizo. Como invocarão? No 14, né? Como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquilo que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está vendo? Como? Então ele está dizendo: quem vai? Como é que eles vão ouvir se você não for? Como é que eles vão crer se ninguém pregar para eles? Aí ele usa o Salmo 52, onde ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, querido? Amém. Você está disposto a ir e anunciar? Aliás, Isaías 52, 7, eu falei Salmo, né? Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como invocarão? Eu vou pregar, Senhor. Como eles crerão? Eis-me aqui, Senhor. Como ouvirão? Eis-me aqui, Senhor. Como pregarão? Eu vou pregar. E você? Amém. O Evangelho precisa estar disponível para todos os povos da terra, para todas as nações, povos, línguas e tribos, para todas as pessoas. Nós somos uma igreja que se propõe a ser uma igreja missionária, levar o Evangelho até os confins da terra. Nós não poderemos ir para todos os lugares porque não somos onipresentes, mas nós vamos mandar alguém no nosso lugar. Eu teve uma época na minha vida que eu achava que eu imaginava que eu ia ser missionário em Angola. Eu tinha um amor muito grande por aquele povo. Aí eu conversei com a esposa, ela falou: pode ir, mas eu não vou não. Não sinto o chamado para Angola. Então eu disse: já que eu não posso ir, eu vou ajudar alguém a ir. E comecei então a mandar uma oferta. Levei a igreja a mandar uma oferta para a missionária brasileira lá em Angola. Por muito tempo, muitos anos, nós enviamos oferta para aquela irmã, a Rosângela Ferro Dias Ferro. Então, eu não posso ir, mas eu vou ajudar alguém a ir. Como? Contribuindo, ofertando para a obra de missões. Eu não posso estar agora lá em Moçambique, lá na cidade onde está o pastor Zacarias, mas eu quero que ele continue pregando o Evangelho. Eu vou ajudá-lo, eu vou mandar minha oferta para ele. Amém, irmãos? E assim sucessivamente. O custódio lá no Amapá, eu não posso ir para o Amapá, mas eu vou mandar o custódio. Aleluia. Amém, gente? Amém. Ele vai lá estar sendo boca no meu lugar, pregando o Evangelho. Eu não fui mesmo para Angola, mas realizei meu desejo, meu sonho. Não fui para ficar, mas fiquei um mês em Angola, pregando o Evangelho lá, nas igrejas e dando aula no Seminário Teológico Batista do Holanda.
né? Até a apostila que eu uso com os meus alunos aqui foi a mesma que eu usei lá em Angola. E fui para Angola, acabei indo um pouco de tempo, mas fui, conheci aquele povo, né? E ajudei ali pregar o evangelho naquele lugar. Ele diz: como crerão se nunca ouviram falar do Senhor Jesus? Nunca ouviram falar. Muitas tribos, muitos povos, muita gente nessa terra ainda não ouviu falar. Milhões de pessoas do mundo ainda não ouviu falar do Senhor Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Se a igreja de Jesus não se dispuser a pregar o evangelho aqui, lá e acolá, nós não vamos ganhar o mundo para Jesus, e Jesus vai demorar mais ainda para vir. Não adianta ter terremoto, maremoto, tsunami, mas se o evangelho não chegar em testemunho a todas as nações da terra, não virá o fim. Por isso eu quero antecipar o fim, ajudando a levar o evangelho até os confins da terra. Se a igreja de Jesus não se dispuser a pregar, quem vai pregar? Quem aqui é a igreja de Jesus? Quem aqui é a igreja de Jesus? Eu sou a igreja de Jesus. Você também? Se você e eu não pregarmos, eles nunca crerão, eles nunca ouvirão, eles nunca crerão. Nós somos a voz do Senhor que clama no deserto deste mundo. Nós somos a boca de Deus neste mundo. Nós somos a luz de Deus no meio das trevas deste mundo tenebroso. Nós somos a verdade de Deus neste mundo onde só há mentiras. Deus quer que você leve a palavra até os confins da terra, meu amado irmão. Deus chama todos os crentes. Deus nos convoca, todo o seu povo, para a batalha da pregação do Evangelho. Um grande exército de homens e mulheres preparados para a luta, preparados para levar a palavra de Deus. Então Deus nos chama a todos para fazer esta obra. Quando você realiza a tua célula lá na sua casa e você convida teus vizinhos, teus parentes, teus amigos, você está fazendo essa obra de Deus, irmão. Deus chama alguns para fazer missões locais. Missões aqui urbanas. Você na célula está fazendo missões urbanas. Alguns vão para missões estaduais, outros vão para missões nacionais, outros vão para missões transculturais. Mas nós todos podemos ir para todos esses lugares. Se não for com os nossos pés, nós vamos com os nossos joelhos. Amém. Orando por aqueles que foram, segurando as cordas daqueles que foram para o campo. Há anos atrás, a Junta de Missões Mundiais lançou um hino que dizia: os que desceram em busca dos diamantes, para a coroa do real Senhor. Os que aqui e ali seguram cordas com esforço e amor. Os que desceram ao fundo da mina para buscar os diamantes são os missionários que foram. Os que sustentam as cordas para aqueles que estão no fundo da mina somos nós que ficamos e oramos e contribuímos para que eles possam ir ao campo missionário, levar a santa palavra de Deus. Mas todos somos obreiros do Senhor, amém? Todos somos ministros do Senhor. Você pode orar sobre o enfermo. Você não precisa ser missionário, nem pastor, nem diácono. Você é um membro da igreja, mas o seu homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você impõe a mão e expulsa demônios. Você impõe a mão sobre os enfermos, eles serão curados. É a palavra do Senhor que determinou isso. Não é pastor, não é ninguém. Todos somos ministros, sacerdotes do rei. Então, como pregarão se não forem enviados? Aí Jesus diz: vocês vão, façam discípulos. Mateus 28, Lucas 24, ele fala: em meu nome se pregasse a todas as nações. Em Marcos ele diz: ide por todo o mundo, pregar evangelho a toda criatura. E João ele fala: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém, irmão? Amém. Você já foi enviado. Amém ou não? Amém. Assim como o Pai enviou Jesus, Ele também nos enviou. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Também eu vos envio a vós, a vós, a vós. Assim como o Pai me
me enviou, também vos envio a vós. Senhor já te enviou. Amém. Vai? Vai ou não vai? Amém. A igreja já foi enviada pelo Senhor. Agora devemos cumprir a ordem. É só obedecer. O melhor remédio para a cura da mágoa, ressentimento, acabar com fofoca, problema, é obedecer a ordem do Senhor, é obedecer a palavra de Deus. Quem está ativo na obra, ganhando vidas para o Senhor, não tem tempo para ficar com intrigas, fofocas, picuinhices, coisinha de nada, porque quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação. E se diz em Sião: o teu Deus reina! Aleluia! Deus reina sobre nós. Então nós não teremos tempo para ficarmos preocupados com essas coisinhas miúdas e pequenas do diabo que manda sobre nós. Amém, amados? Amém. Agora, a terceira consideração: o nome de Jesus será pregado para que haja fé. Romanos 10, 16 a 21. Ele diz: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz, o que Isaías diz? Senhor, Isaías 6, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, mas por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quando Israel, porém, diz: todo dia estendi, quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, diz o texto. Todos serão salvos? Não. Todos crerão? Não. O purgatório existe? Não. É céu ou inferno. A doutrina católica diz que todos serão salvos passando, de uma forma ou de outra, passando pelo purgatório, mas eu já li a Bíblia 21 vezes e nunca encontrei nada sobre o purgatório. Nada. Só nos livros apócrifos. A salvação é pela fé, meu amado. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus não tem fé. Eu fui visitar uma pessoa uma vez, ela disse: pastor, já faz um tempo que eu não vou na igreja, não estou indo na igreja, mas a minha fé está 110%. Eu quase falei: pelo menos fica vermelho sem vergonha, pelo menos fica corado, né? Tanta mentira. Como é que a tua fé vai estar 110%? Então a Bíblia está errada. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, então a pessoa não vem na igreja, a fé vai esfriando. Vai esfriando, é como a brasa fora do braseiro, que vai apagando, vai apagando. Então nós estamos aqui reunidos e há muitos propósitos neste culto: louvor e adoração ao Senhor, edificação do povo de Deus, comunhão entre Deus e nós e Deus, né? A edificação da igreja e ainda a salvação de vidas, quando nós conseguimos trazer pessoas não crentes para cá. Quem não ouve a palavra não tem fé. Quem não vê a Bíblia não tem fé. Quem não vem à igreja para ouvir a palavra de Deus não tem fé, irmão. Vai apagando, vai apagando, vai apagando. Aí qualquer coisa para, qualquer coisa é problema. Por isso, irmão, quando você estiver fraco, desanimado, chateado, você fala: é agora que eu preciso ir para a igreja. Amém. É agora que eu preciso ir para a célula, me reunir com os meus irmãos, adorar e glorificar o nome do Senhor. Ai, estou tão desanimado, já ouvi tanto isso. Pastor, ora por mim, estou tão desanimado. Vai ler a Bíblia, irmão, vai orar. Vai para o culto, que o ânimo volta. Amém. Eu já cheguei na igreja chateado da vida, sabe? Triste, aborrecido.
Aí quando eu entrei na igreja, já veio um irmão correndo, a paz do Senhor, pastor, me deu esse abraço afetuoso. Aí veio outro, e veio outro. Aí começou o culto, os louvores, aquela chateação foi embora. Amém. Eu saí do culto animado. Aleluia. Vou fazer a obra de Deus, Senhor. Aleluia. Entendeu? Mas se eu fico em casa aquele dia, o desânimo só ia aumentar, não é verdade? Quando você for pregar o evangelho para alguém, irmão, use a palavra. A palavra é viva e eficaz, é a semente. Cite trechos da palavra para a pessoa, porque a fé vem pelo ouvir. As mesas dos corações são quebradas pelo ouvir a palavra. Sem palavra de Deus, não há salvação. Viu? Pode cantar um hino maravilhoso, mas quem vai transformar aquela vida é a semente santa da palavra. E o Paulo escreve assim: pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus. A fé, então, nos conduz ao autor e consumador da nossa vida. Amém. O próprio Deus. Lá em Hebreus ele escreve: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que nós não vemos, que não se veem. Então, a fé, meu irmão, é confiança. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Nós temos que invocar o nome do Senhor. A palavra deve ser pregada para que haja fé em nós e através de nós. A fé, então, é essa confiança, essa certeza, sabe, eu achar que Deus pode fazer uma coisa, precisa um pouquinho de fé. Mas eu achar que Deus vai fazer, aí eu exercitei a fé. Poder pode todas as coisas, mas que Ele vai fazer, precisa estar na fé. Fé é crer que o impossível para os homens é possível para Deus. Fé é a verdade, é a fé que remove as montanhas da frente, que vence as batalhas, que remove as muralhas. Pela fé, Deus abre o mar, irmão. Amém ou não? Pela fé, Deus cura enfermos, ressuscita mortos, liberta os cativos e oprimidos pelo diabo. Pela fé, eu obedeço a Deus. A obediência a Deus também é pela fé. Pela fé, nós pregamos o Evangelho a toda criatura. Pela fé, nós fazemos missões em nome de Jesus. Pela fé, nós ouvimos a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus aqui na minha mente, no meu coração. Pela fé, atendemos ao chamado de Deus para ir e anunciar aonde o Senhor nos mandar. Dá para entender, sabe? O custódio, o pastor custódio, largar aqui o laboratório dele de prótese, muito bem, com muitos clientes, com funcionários, ganhando um excelente salário, largar tudo isso e ir embora para o Amazonas pregar o Evangelho para os ribeirinhos, lá no meio do mato. Foi em obediência, é só pela fé. Pegar as crianças pequenas e se embrenhar naquele Amazonas, só pela fé. Pela fé nós somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Pela fé nós permanecemos firmes no caminho de Deus, apesar de todas as batalhas que eu posso enfrentar. Pela fé herdamos a vida eterna. Aleluia. Pela fé receberemos a coroa da glória que está reservada para aqueles que hão de herdar a salvação. Naquele dia maravilhoso em que o nosso Senhor voltar nas nuvens, ao som da trombeta, arrebatar os quatro cantos da terra os seus escolhidos que hão de herdar a vida eterna com Ele. Pela fé, eu estarei lá. Diga, pela fé, eu estarei lá. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, amados irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Pois o Senhor tem muito povo nesta cidade para alcançar. Nós temos que levar a salvação para eles que estão vivendo sem Jesus. Aleluia. Para finalizarmos, Deus quer que proclamemos a palavra dele com ousadia, com intrepidez, sem medo. Levemos a palavra da luz para aqueles que estão vivendo em trevas. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida e para o mundo através de nós. E apesar de nós, apesar de quem somos, Deus quer nos usar. Amém? Deus quer usar você, irmão.
onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Deus tem um plano, um propósito para as nossas vidas, seja aqui em Diadema, lá em São Bernardo, e acolá em Mariporã e até os confins da terra. Amém. Fora da comunidade de adoradores não há salvos. Ainda tem muita gente fora da comunidade dos salvos. E essa comunidade é o povo de Deus. Cristo é a solução. Amém? Amém. Para os conflitos e para os aflitos deste mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é a solução para o pecador perdido. Amém. Cristo é a única esperança para um mundo desesperançado. Só Jesus Cristo salva. Amém. Por isso é preciso que nós estejamos confessando, invocando e pregando o santo e bendito nome de Glória a Jesus. Deus. Recapitulando aquilo que pregamos, hoje à noite, o nome de Jesus deve ser confessado para que haja salvação. Amém. O nome de Jesus deve ser invocado para que haja salvação entre todos os povos da terra. E terceira, o nome de Jesus precisa ser pregado para que haja fé nos corações. Glória a Deus. Amém. Eu quero